Paz seja convosco. Com alegria que eu me encontro aqui com vocês nessa noite. É uma honra poder estar aqui com vocês. E eu sei que essas coisas, elas não acontecem por um acaso. Nós estamos aqui muito porque Deus ele preparou esse lugar, preparou essa reunião para nós. E o propósito dessa reunião é um treinamento aqui com os obreiros, né, com os irmãos aqui desse lugar. E nós vamos, então, falar a respeito do caráter do servo de Cristo. Caráter do servo de Cristo. Eu trago uma palavra de Deus para você, bem interessante ao seu coração, nessa noite abençoada de quarta-feira. Nós vamos ler, abra aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Nós vamos ler, eu quero ler a partir do versículo 19, mais interessante. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que tudo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E agora que vamos meditar nela, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Eu me coloco, ó Deus, em tuas mãos, como um instrumento a ser usado por ti. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema do nosso estudo nessa noite é sobre o caráter do servo de Cristo, do servo do Senhor Jesus. Então eu venho aqui para falar a respeito do caráter. E eu quero começar falando a respeito do caráter de Cristo. Porque é esse caráter, o caráter de Cristo, que o servo de Cristo tem que ter. E o que é o caráter?
E eu digo a você que caráter é o resultado das nossas escolhas. É aquilo que a gente escolhe moralmente, eticamente. É aquilo que a gente escolhe como princípios para a nossa vida. Existem pessoas que elas têm um caráter fraco, ou um caráter corrompido, um caráter contaminado. Então essas pessoas, por terem um caráter assim, elas são suscetíveis a coisas ruins, a fazerem coisas ruins, a reagirem de uma forma errada, muitas vezes, a fazerem coisas erradas, por causa do caráter delas, que elas escolheram aquilo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus, ele tinha um caráter. Quer dizer, o que Jesus, ele era porque ele escolheu ser daquela maneira. Ele escolheu para a vida dele princípios que ele praticava, que ele vivia. E todo aquele que é servo de Deus deve também se tornar parecido com Cristo, se tornar parecido com o Senhor Jesus. E no caráter de Cristo, a gente percebe algumas coisas assim interessantes. Por exemplo, Jesus é santo. Por que ele era santo? Porque ele escolheu ser santo. Isso fazia parte do caráter dele. Ele poderia ser pecador? Poderia. Ele poderia ser um viciado, um adúltero. Ele poderia ser um impuro. Ele poderia ser mau. Poderia. Mas ele escolheu ser santo. Assim como Deus, né, o Pai. Deus ele tem atributos naturais e tem atributos morais. Os atributos morais são justamente aquelas coisas que Deus escolheu ser, porque ele escolheu ser assim. Ele tem os atributos naturais, que são aquelas coisas que Deus é, porque ele sempre foi assim. Ele é. Apesar de que Deus é em tudo assim, né? Mas é aquilo. Por exemplo, Deus ele é onipresente. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Todos esses atributos aí que eu acabei de falar, eles são atributos naturais de Deus. Agora, Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus perdoa. Isso tudo aí, Deus é amor, porque ele escolheu. Então esses daí são atributos morais. E esses atributos morais é que eu quero dizer, que eu quero mostrar aqui nessa noite, que fazem parte do caráter. Quer dizer, o que forma o caráter da pessoa são os seus atributos naturais, que são as escolhas que ela faz para a sua própria vida. Imagina, nasce uma criança, e essa criança ela começa a crescer, né? Aí ela começa a andar, começa a perceber as coisas, descobrir o mundo, mas ela está puro, completamente como um caderno sem nada escrito, né? Aí o que vai acontecer? Essa criança ela vai ser educada, ela vai ser ensinada. E aquilo que que o pai e a mãe, eles vão ensinando para aquela criancinha, vai formando o caráter dela. Né? Quer dizer, quando ela começa a vida dela, para ela, tudo é a mesma coisa, né? Não tem diferença de nada. Mas aí, vem o pai e a mãe começa a ensinar. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve agir assim. Aí, a partir do momento que ela começa a ser
educada, ensinada, aí então ela vai formando o caráter dela. E fica de uma forma que é aquilo. Por exemplo, eu ouvi o meu irmão, que até já está na glória lá com o Senhor, ele dizia o seguinte, que o papai ensinou ele a ser honesto. Né? Ele não deveria enganar as outras pessoas, que ele não deveria roubar das pessoas. E quando ele se tornou adulto, ele disse que aquele ensinamento ficou tão forte na vida dele, no caráter dele, na personalidade dele, que houve algumas ocasiões em que ele quis roubar. Houve algumas ocasiões em que ele quis enganar. Houve algumas ocasiões em que ele foi chamado para fazer coisa errada e ele até sentiu vontade de fazer, mas ele não fez. Não praticou aquilo. Por quê? Porque não era do seu caráter, não era da sua personalidade, não era dos seus ensinamentos. Ele dizia, se o meu pai não tivesse me ensinado assim, e o ensinamento dele não tivesse sido tão forte, eu teria feito aquela coisa errada. Mas eu não fui, não consegui, por causa desse caráter forte, né? Que se formou a partir da educação e do ensinamento que o pai deu. E aí é que eu quero mostrar a você. Por exemplo, Jesus, que é a encarnação de Deus entre os homens, ele desce dos céus, ele vem aqui para a terra, ele entra aqui no mundo igual a qualquer um de nós, e ele nasce aqui de uma mulher, e ele cresce como qualquer um de nós, e ele foi educado, foi ensinado, e ele vem naturalmente lá do céu com o seu caráter. Por exemplo, ele sabia quem ele era, certo? Então, quando ele chega aqui no mundo, e quando ele começa a viver a sua vida, ele tem que agir dentro do caráter dele. E se você vê, por exemplo, as coisas que Jesus falava, as coisas que Jesus fazia, a maneira como Jesus reagia, tudo aquilo estava dentro do caráter dele, da personalidade dele. E Jesus Cristo foi quem ensinou a gente a perdoar. Olha aí. Por exemplo, tem gente que não perdoa. Tem gente que está cheia de ódio. Então Jesus veio e disse perdoar. Perdoe aquele que me machuca. Perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que peca contra mim? 7 vezes? Eu não te digo que apenas 7 vezes, mas 490 vezes. E isso que ele ensinou, ele praticou. Isso fazia parte dele. Você lembra que Jesus estava lá na cruz, pregado ali na cruz, e mesmo na cruz, ele perdoou um dos ladrões que estava lá na cruz também, que se arrependeu, e Jesus deu a ele a oportunidade de se arrepender também, de crer, e diz para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo, lá na cruz, ele perdoou, inclusive, os seus algozes. Ele disse assim, em uma oração lá na cruz, enquanto ele agonizava, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pois ele foi capaz de perdoar. Vejam os ensinamentos de Jesus. Ele ensinou a gente a amar. Ele ensinou a gente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso fazia parte do caráter dele. Era isso que ele fazia. Ele amava. Amava a Deus, o Pai, sobre todas as coisas, e amava o próximo como a si mesmo. Jesus Cristo, ele veio e ele trouxe, inclusive, uma mensagem, assim, revolucionária, porque
Enquanto todo mundo falava apenas em ódio, em vingança, olho por olho, dente por dente, se me der um tapa eu dou outro, né? Se pisar no meu pé eu mato, não é? Se me esbarrar em mim eu mato. Jesus Cristo vem e diz assim: ame, perdoe, ame o seu próximo. E mais do que o seu próximo, ele disse para amar os inimigos, os nossos inimigos. Quer dizer, é muito difícil, não é fácil não, não é simples. Quer dizer, a pessoa está lá fazendo mal contra você, armando contra você, caluniando você, querendo lhe derrotar, e você ainda orando por ela, se amando ela. Esse é a personalidade de Jesus, é o caráter de Jesus, era como Jesus era. Veja só, Jesus, ele estava cheio de poder e de graça. Ele era capaz de andar por sobre as águas. Ele era capaz de dar vista aos céus. Ele era capaz de ressuscitar mortos. Ele era capaz de fazer paralíticos andar, de realizar milagres. Ele orou e os pães se multiplicaram, os peixes se multiplicaram. Ele fez esse milagre da multiplicação várias vezes. Ele tinha esse poder. Então veja, olha o caráter de Jesus. Ele poderia se exaltar. Ele poderia se encher de se achar o tal, todo-poderoso, grande. Né? E ele realmente é. Mas ele não se exaltava. Ele não se sentia grande diante das pessoas. Ele, pelo contrário, ele era humilde. Ele era humilde diante das pessoas. E ele tratava as pessoas com dignidade, porque isso fazia parte do caráter dele. Era assim que ele era. Foi assim que ele veio lá dos céus. É assim que Deus é. Você vê ele tratando um mendigo da mesma forma como ele tratava um rabi, um presidente lá da sinagoga, mesmo um fariseu que debatia com ele, ou um governador, um político. Ele tratava sempre bem, porque isso fazia parte do caráter. As pessoas, elas batiam e queriam se vingar. Jesus vem e ele diz: olha, se te derem um tapa, né, oferece o outro lado, a outra face. Dificílimo, né? Mas isso fazia parte do caráter dele, era assim que ele era. Assim que ele era, assim que ele fazia. Se batesse, ele virava a face para que batesse de novo, porque isso fazia parte do seu caráter, da sua personalidade. E como ele formou, por exemplo, aqueles discípulos, aqueles 12 discípulos, é interessante, ele era o líder. E eles o reconheciam como líder. E eles compreendiam que ele era o líder. Que além de líder, ele era o Messias. Ele era o Senhor. Houve um momento em que eles chegaram a compreender que ele realmente era Deus. E no entanto, você vê como Jesus, ele tratava os discípulos. Ele poderia tratar, sou o chefe, sou o líder. Ele poderia pisar sobre os discípulos. Ele poderia ser carrasco com eles. Mas não foi assim que ele foi. Pelo contrário, Jesus, ele amou aqueles discípulos, porque isso era do caráter dele. Jesus servia aos discípulos, porque isso fazia parte do caráter dele. Quer dizer, ao invés de ser um explorador, ele era um servo. É interessante que
houve aquele momento em que Jesus Cristo ele lava os pés dos seus discípulos. Veja bem, por que ele lavou os pés dos discípulos? Porque isso fazia parte do caráter dele. Ele era servo, ele era humilde, mesmo sendo quem ele era. Ele foi capaz de se humilhar ali e lavar os pés dos discípulos. Pedro até no momento nem queria, né? Não sou digno do Senhor lavar, e aí Jesus dá uma palavra dura nele, e aí ele diz, então dá logo um banho todo. Por que Jesus fez isso? Porque isso fazia parte do caráter dele. Então veja, quando você olha para Jesus, uma coisa se destaca bem no caráter dele, o que é o amor. Ele amava, ele era bom, ele perdoava, ele era misericordioso, ele era humilde, ele era servo, ele estava pronto para servir. Quem tocasse nele era abençoado por ele. Quem clamasse por ele seria atendido. Era impressionante isso. E não importava quem fosse. Podia ser um mendigo lá da beira da estrada. Você vê lá no caso do Bartimeu, do cego Bartimeu. Um mendigo. Está lá cego na beira da estrada. E aí lá se vê Jesus. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas até dizem para ele, cala a boca, é isso? Tu acha que Jesus vai te dar atenção, que ele vai vir te servir aqui, que ele vai fazer alguma coisa por ti? Porque isso faz parte do caráter da maioria das pessoas. É assim que as pessoas normalmente agem por aí. Elas menosprezam, elas têm preconceitos, elas se sentem maiores e melhores do que os outros. Quantas vezes a gente passa pela experiência de ser humilhado aí diante das pessoas que olham para você de cima para baixo, e consideram você inferior a elas. Você é mendigo, eu sou empresário. Você é fracassado, eu sou vencedor. Isso faz parte do caráter de muita gente aí, mas não de Cristo. Quer dizer, quando ele olhava para as pessoas, ele não olhava assim, de cima para baixo. Ele olhava com empatia. Quando o camarada gritou lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, manda chamar a sua presença, e aí pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Jesus disse, então vê. Veja. E os olhos do homem se abriram. Os olhos do homem se abriram. E aí, eu quero dizer uma coisa a respeito do caráter de Cristo e os seus discípulos. Você sabe que ele viveu ali com aqueles discípulos, por 3 anos e meio. Quer dizer, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles dormiam juntos, eles faziam as viagens daquele tempo juntos, e as viagens que eram feitas naquele tempo eram a pé, ou de mula, de camelo, ou de barco. E essas viagens, elas demoravam muito. Imagina, você caminhar de uma cidade para outra, como Jesus fazia com os discípulos. E o que ele fazia durante todo esse tempo com esse pessoal aí? Ele estava formando o caráter deles.
Ele estava trabalhando na vida daqueles discípulos para que eles se tornassem parecidos com ele, ficassem iguais a ele, e adquirissem o seu jeito de ser. E olha só, não é na aparência física. Por exemplo, ainda hoje, muitas pessoas pensam que é na aparência, né? Ou na tonalidade da voz, ou no tipo, no formato do cabelo. E aí, então, a pessoa, ela faz o cabelo, ela se comporta, se veste, tentando ficar parecido e achando que assim ela está se tornando um servo fiel, né, daquela pessoa a que ela está servindo. No caso de Jesus, naqueles 3 anos e meio que ele passou junto com aqueles 12 homens, ele estava formando neles um caráter cristão. Ele estava fazendo aqueles homens mudarem a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de reagir, a sua maneira de ser. Naqueles 3 anos e meio, ele estava ensinando a eles novos princípios. Talvez muitas coisas que eles haviam aprendido, que fazia parte do caráter deles, eles tiveram que reaprender com Jesus Cristo. Olha, por exemplo, o caso lá de Pedro. Pedro, ele era um homem bruto. Ele era um homem que, qualquer coisa, ele ia para a briga mesmo, né? E quando ele começa a andar com o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus faz com ele? Transforma essa parte do caráter dele, para que ele deixe de ser aquele homem violento, bravo que ele era. No dia que Jesus foi preso, o Pedro deixou que a raiva dele, a ira dele, tomasse conta que ele pegou uma espada e decepou a orelha do Malco, né? Olha, ele cortou a orelha. Eu posso dizer para você que não era a orelha que ele queria cortar, não. Ele queria cortar o pescoço lá do Malco. Então você vê, ele era um homem tão assim, explosivo, bravo, né? Que ele era capaz de cortar o pescoço de alguém. Era capaz de cortar a orelha de alguém. Mas aí Jesus vai lá e faz diferente. Pedro, se com a espada feres, com a espada serás ferido. Lá vai Jesus e ensina um Pedro que não é para ele ficar ferindo as pessoas com espada. E aí ele pega a orelha e coloca a orelha de novo lá no lugar e ele deixa o homem lá sarado, curado, normal. Né? E quem era esse Malco aí? Era um que estava lá para prender Jesus, ele tinha ido lá prender Jesus. Mas Jesus não quis que cortasse a cabeça. Jesus não quis que arrancasse a orelha dele. Ao contrário, Jesus perdoou. E aí mesmo, nessa ocasião, nesse momento, um outro momento em que a gente vê o caráter de Jesus se manifestando, né, para ensinar, inclusive, os seus discípulos e a todos nós, como que a gente deve ser. Veja que eles estavam lá, no Getsemane, orando, e ele estava passando por aquela agonia toda, porque ele sabia que já ia começar o momento do sofrimento, da tortura, que iria culminar com a sua morte. E aí, de repente, quem chega? Chega o Judas. Quem era Judas? Judas era discípulo de Jesus. Agora, Jesus sabia que o Judas era um traidor. Jesus sabia tudo o que
tinha feito, e que ele, inclusive, estava levando os algozes de Jesus para prendê-lo ali no Getsemane. E veja, o Judas chega, fala com Jesus e dá um beijo no rosto dele. Aí alguém pode pensar assim, Jesus era inocente, né? Jesus não sabia quem era o Judas. Jesus deixou ele beijar porque ele não sabia o que o Judas estava aprontando ali. Não, Jesus sabia sim, mas isso fazia parte do caráter de Cristo. Ele deixou até o seu amigo, que se tornou inimigo, traí-lo com um beijo, que o entregava para ser morto. Veja que são esses comportamentos de Jesus aqui que fazem parte do seu caráter, da sua personalidade, do seu ser. E aí, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todo aquele que se torna servo do Senhor Jesus, ele deveria se converter no seu caráter e se tornar-se igual a Cristo, no seu caráter, na sua personalidade. Começar a agir da mesma forma como Jesus agiu, sendo humilde, sendo simples, sendo amor, sendo perdão, sendo misericordioso, benigno, sendo santo, escolhendo o bem, porque isso era o caráter de Cristo e assim tem que ser também o caráter do Cristo. Vejam só. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo num tempo em que tem muita gente por aí dizendo que ele é servo de Deus, que ele entregou a sua vida para Jesus, que ele se converteu. A gente tem ouvido, inclusive, alguns cantores, artistas famosos, que eles dizem que eles se converteram. Certo? Mas veja só, quando uma pessoa, ela realmente se converte, ela tem que mudar o caráter dela. Ela tem que mudar a sua forma de viver. Ela tem que ser como Cristo foi. Não basta apenas se tornar um frequentador da igreja. A pessoa ela tem que realmente se tornar incapaz de fazer aquilo que Cristo disse para não fazer. Para se tornar uma pessoa que ela está realmente comprometida com Deus, com o poder. Mas hoje, por exemplo, você vê por aí, tem gente, por exemplo, eu tenho ouvido histórias lá do Rio de Janeiro que seria até engraçado se não fosse trágico. Por exemplo, eu tenho ouvido histórias de ladrões, o pessoal lá do tráfico, que sai assaltando pessoas, roubando pessoas com aquelas metralhadoras, e que antes deles irem para roubar, para causar o terror, para machucar as pessoas, para fazer as coisas erradas, eles vão lá na igreja orar. Vão pedir a bênção, pedir a proteção do trabalho que eles vão realizar. Quer dizer, como que eu sou cristão e sou bandido? Não dá para ser as duas coisas. Por exemplo, ele tem visto agora aí, nessa comissão aí que está investigando o roubo do INSS, E aí eles têm descoberto aí empresários
que eles têm roubado dos velhinhos, né? Dos aposentados, milhões. E entre esse pessoal aí que eles estavam fazendo isso, e veja só, pelo que eles têm mostrado ali, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Quer dizer, nós estamos aqui roubando os aposentados. Nós estamos enganando os aposentados e estamos descontando, fazendo descontos indevidos da conta deles para a nossa conta, e nós estamos ficando ricos aqui, famosos. Né? Podemos comprar a Ferrari, e podemos viajar, e podemos fazer o que a gente quiser, porque nós estamos roubando dos aposentados. Só que esse pessoal, mesmo fazendo isso, também se diz cristão, também se diz servo de Deus. Né? E eu ouvi de um lá, ele era até dizimista. Quer dizer, imagina, o camarada ele está roubando dos aposentados, e aí ele dá o dízimo lá na igreja. Quer dizer, é um dízimo bonito, né? Gordo, grande. Mas isso é um comportamento, ele está realmente obedecendo a palavra de Deus, ele está sendo verdadeiramente fiel. Né? Em outra ocasião, aí, desses escândalos que aconteceram em Brasília, eu vi, por exemplo, um que, na hora de dividir a propina, né, o dinheiro que eles tinham desviado lá do governo, eles fizeram uma roda de oração, né, cada um deu uma mão, e aí eles agradeceram a Deus, né, pela prosperidade que estava chegando na vida deles, né, pelo dinheiro que estava chegando na vida deles, de propina, de coisa errada. Né? Isso aí não é caráter cristão. Não é? Como um servo de Deus, ele vai agir dessa maneira. Certo? Eu entendo que a pessoa ela se converteu, ela veio para Cristo, então agora ela tem que ser como Jesus Cristo era. Quer dizer, o camarada é ator pornô. Aí ele diz que se converte, mas ele continua fazendo os filmes de pornô. Né? O camarada ele é cantor do mundo, né? Forró, pagode. Né? Aí ele se converte, mas ao invés dele passar a cantar louvores, ele continua cantando o forró, o pagode, continua cantando as coisas do mundo. Ele é crente, ele é membro da igreja, mas ele está em adultério. E às vezes até, ao sair da igreja, vai se encontrar com a amante. Isso não faz parte do caráter do verdadeiro cristão. Quer dizer, se o camarada ele é realmente um seguidor do Senhor Jesus, ele tem que mudar o seu caráter. Tem que acontecer com ele como aconteceu lá com o Zaqueu. O Zaqueu era ladrão. Ele roubava as pessoas, ele enganava as pessoas. Mas no dia que Jesus Cristo entrou na casa dele, ele disse: Senhor, eu me arrependo de tudo que tenho feito. E se tenho roubado as pessoas, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Aleluia. E veja só, como é que a gente se comporta na nossa casa, como esposa, como marido, como filhos? Como é que a gente trata os filhos? Como é que a gente ensina os nossos filhos? Será que no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, de viver, a gente está vivendo o caráter de Cristo mesmo? O que eu vejo é que tem havido uma mistura muito grande, né, entre o que é do mundo, que tem entrado na igreja, que tem se estabelecido no meio da igreja,
e poucos são aqueles que apresentam o caráter de Cristo. Veja só, eu comecei essa nossa mensagem aqui, lendo esse texto aqui em Atos, capítulo 11, que fala sobre o evangelho pregado aos gentios lá na Antioquia. E é interessante aqui que esses crentes aqui, esses irmãos aqui lá no começo, eles estavam fugindo de uma perseguição. O Estevão havia sido apedrejado até a morte por causa da fé em Cristo. E aí, por causa disso, os outros cristãos, para também não serem apedrejados até a morte, eles fugiram, né? Foram para outros lugares. E por onde eles foram anunciando a palavra de Deus. Apesar de que eles só pregavam para judeu, né? Eles ainda não tinham aqui, nesse momento, aquela ideia, aquele entendimento de que o evangelho era para os gentios também. Então eles saíram lá de Jerusalém, e aí eles foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, mas sempre pregando para judeus que moravam nesses lugares aí. E aqui, em Antioquia, aconteceu um verdadeiro avivamento. Quando eles chegam lá, começam a pregar, muitas pessoas então passam a crer. E acontece aqui, em Antioquia, uma coisa que me chama bastante a atenção. Aqui diz que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe o que isso aqui me diz? Que aqueles irmãos, aqueles crentes lá, que estavam lá na cidade de Antioquia, eles ficaram tão parecidos com Jesus, e não era na aparência física. Né? Jesus tinha um cabelão, aí todo mundo tinha um cabelão também. Jesus andava de sandálias, aí todos eles andavam de sandálias. Não era nisso, não. Aonde que estava a aparência de Cristo na vida deles? Era no caráter. Era em como aquelas pessoas elas agiam, como elas reagiam, era como elas viviam. E elas adquiriram o caráter de Cristo de uma forma tão profunda que as pessoas, quando olhavam para elas, viam que elas estavam parecidas com Cristo e apelidaram elas de cristãos. E, na verdade, quando eles apelidaram de cristãos, eles queriam mangar, eles estavam zombando. Era uma palavra pejorativa. Mas, na verdade, eles estavam dizendo isso porque eles estavam vendo Cristo na vida daquelas pessoas. E aonde é que a gente manifesta Cristo na vida da gente? É da nossa maneira de agir. É nas escolhas morais que a gente faz. É no tipo de vida que a gente leva. Eu pergunto, será que as pessoas que olham para mim, elas conseguem ver em mim o caráter de Cristo? Elas conseguem ver em mim a aparência de Cristo? Será que alguém pode olhar para mim e me chamar de cristão? Eu me lembro, eu me converti ainda bem jovem, né? E eu me lembro que quando eu estava na 7ª série, né? Eu estudava ali no Farias Brito. E eu, nessa época, eu me converti, estava no poder mesmo, cheio do Espírito, estava até dirigindo já uma congregação. Eu estudava ali de tarde,
lá no Faria Lima, e eu ia lá para aquela escola todo dia, e eu ficava olhando o comportamento daquelas pessoas que estavam lá, né? E tinha umas moças, né? Também rapazes, e eram os mais bagunceiros, né? Do lugar. Então, que faziam coisas assim horríveis. Inclusive, nessa época aí, alguns deles se envolveram com drogas, e houve até uma briga lá de gangues, né? De galera, e a gente enfrentou até problemas. Às vezes estava dentro da sala de aula e aí jogava uma pedra, perdão. Se acertasse da cabeça de alguém, até podia fazer muito mal. Mas uma coisa mexeu muito comigo aqui. Lá no meio daqueles alunos todos que estavam lá, tinham cristãos, crentes, membros das igrejas evangélicas, até filhos de pastores, né? Mas quando você olhava o comportamento, a maneira da pessoa agir, você jurava que ela não era crente. Eu não acredito que a fulana é crente. Dizia assim, você sabia que fulana é crente? Ela é da igreja? Fulano não acredita. Né? Tinha uns que tinham que jurar para dizer que eles eram